Nesta aula de agora, nós vamos trabalhar o conceito de tabelas dinâmicas. Eu vou mostrar duas formas de fazer a tabela dinâmica e qual que é a minha preferida, porque eu acho mais fácil. A que eu acho mais fácil de trabalhar é quando eu transformo os dados todos, formato eles como tabela. Então, o que acontece? A tabela dinâmica, para que você consiga trabalhar com tabela dinâmica, você precisa ter os dados organizados nesse modelo. Você tem os pedidos, data do pedido, então você tem o título da tabela nas colunas. Cada coluna representa um tipo de dado diferente e nas linhas você tem os dados recorrentes. E a tabela dinâmica, ela é a maneira mais fácil de você fazer análise, extrapolação, correlação entre esses dados de uma forma muito fácil. Então, quando eu tenho os arquivos, a planilha, quando a planilha ela está formatada como tabela e eu quero gerar uma tabela dinâmica a partir dela, eu só preciso clicar em qualquer campo dentro da planilha e clico aqui para gerar a tabela dinâmica. Eu quero que ele gere a tabela dinâmica em uma nova planilha. Caso vocês queiram gerar na planilha existente, é só clicar aqui, vem aqui, escolhe o lugar que você vai querer colocar. Então, eu aconselho que você jogue sempre para o final, corre menos risco de dar falhas, e você vai selecionar um intervalo e vai pedir para ele gerar. Ou você pede para ele gerar uma nova planilha que fica mais fácil. Então aqui, ó, o que nós temos? Nós temos o valor de venda, categoria. Então eu quero gerar um gráfico que ele me mostre os dados de categorias. Então aqui, quando você quiser colocar um dado como filtro, é aqui. Um dado que ele esteja na posição horizontal é aqui. Na posição vertical, que seria nas colunas, é aqui. E aqui são as operações matemáticas. Vou dar um exemplo. Eu quero que ele mostre uma relação de todas as categorias que estão cadastradas. Daí agora eu quero que ele me passe uma somatória de todas as categorias. Então aqui, ó, nós temos os valores. Quando aqui está muito difícil, então a gente coloca separador de milhar, ficou mais fácil de enxergar. Então eu sei que a categoria de bicicleta é a categoria que tem o maior volume de vendas. Ah, mas eu quero, além disso, eu não quero que ele mostre só em valor. Eu quero que ele me mostre em porcentagem de representação. Eu venho aqui, clico aqui, operações de campo, eu quero que o valor mostre porcentagem do total geral. Então, o que demonstra aqui, ó? Que a categoria de bicicleta, ela representa 89% do total de venda. E se eu quiser inverter esses dados? Por exemplo, como aqui, ó, eu tenho duas colunas, então o Excel automaticamente ele trouxe para as colunas os valores. Se eu tivesse com uma só, o campo aqui ia estar em branco. Mas aqui, ó, soma de total e soma de total 2. Mas e se eu quiser que ele me gere um gráfico? Eu venho aqui, inserir, gerar um gráfico. Então, ele gerou um gráfico. Então,
eu tenho aqui o gráfico gerado. A soma, o eixo 2 não está aparecendo porque ele é muito diferente. Então, tipo, como ele está em porcentagem, então ele fica praticamente invisível aqui. Para isso, a gente precisaria vir aqui em formatar design do gráfico, ou você clica aqui, formatar a área do gráfico, você vem aqui, tamanho, se você quiser formatar a área do gráfico, mas nós não queremos formatar a área do gráfico. Eu quero formatar eixos, formatar legenda, e eu quero formatar eixo. Formatar eixo. Então eu venho aqui para mim ajustar e colocar que um é eixo primário e o outro é eixo secundário. Formatar série de dados. Então eu vou colocar essa série aqui como sendo secundária. Formatar série de dados, essa aqui secundária e essa daqui como sendo principal. Então aqui eu tenho um exemplo que esse valor aqui ele representa até 90% e esse valor aqui ele representa pouco mais de 5 milhões de reais vendidos. Então, a tabela dinâmica, ela traz muitas possibilidades de fazer análises. E por mais que eu ficasse falando sobre ela, ainda não ia conseguir demonstrar tudo que é possível fazer com a tabela dinâmica. Então, aqui, beleza, eu não quero analisar os dados por categoria mais. Você vem aqui, eu vou tirar as categorias, remover campo. Agora, eu quero analisar por... se eu quiser colocar aqui, ó, eu quero categoria aqui, eu vou remover esse campo, e eu quero subcategorias. Então, aqui, ó, a gente tem já uma outra diversidade de categorias. Por quê? Eu tenho aqui a minha categoria principal, bicicleta, mas eu tenho também as classificações das bicicletas. Bicicleta touring, bicicleta mountain, bicicleta urbana. E para todos os outros produtos, as subcategorias. Então esse aqui é um exemplo de como que você pode organizar os dados em linhas, colunas, de modo que eles representem a visão que você quer ter sobre o seu processo. E como eu prometi a outra forma de gerar uma tabela dinâmica, é quando os dados não estão configurados como tabela, você vai selecionar todo o intervalo, clicar em tabela dinâmica e pedir para gerar. E a forma de configurar aqui é o mesmo, só que tem um porém. Quando você gera uma tabela dinâmica
com os dados que não estão classificados como tabela dinâmica, quando você fizer adição de qualquer valor aqui, você não vai conseguir ter uma atualização automática. Você vai ter que vir aqui em análise de tabela dinâmica, alterar fonte de dados manualmente. Quando você gera uma tabela dinâmica e a planilha está formatada como tabela, quando você insere qualquer valor aqui embaixo, ele automaticamente vai alimentar a tabela dinâmica. E essa daqui é com certeza uma das ferramentas mais importantes para quem trabalha com Excel em qualquer lugar. Tabela dinâmica é o segredo para facilitar o seu processo e a sua análise de dados.